Perfeito, está na Bíblia. Capítulo 35 de Gênesis. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7. É uma leitura pequena, são 7 versículos apenas. Eu vou ler, os irmãos darão a devida atenção acompanhando. Vou pedir aos nossos introdutores que não permitam que ninguém circule no templo nesse momento, para nós termos assim total atenção e reverência à palavra de Deus. O texto bíblico diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar. E ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós entendemos, Senhor, que nós nada somos, mas Tu, ó Deus, és o nosso tudo. E, ó Deus, nós dependemos de Ti. Se hoje, Deus, amanhecemos com o fôlego de vida, Senhor, foi porque Tu nos presenteaste, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos dizer, como disse Samuel, Ebenezer, até aqui, Senhor, é a Tua mão que tem nos sustentado, Pai. A Tua bondade e a Tua misericórdia, ó Deus, tem nos mantido de pé, Senhor. Oh, Senhor, e existe, Senhor, ainda um desejo na nossa alma, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, nós te rogamos, fala aos nossos corações, bendito Espírito Santo. Nós queremos direção Tua, Senhor, porque muitas são, Senhor, as questões que se nos apresentam na caminhada da existência, mas nossos olhos, ó Deus, eles estão postos em Ti, conforme disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh Deus, carecemos da Tua direção. Não permita, Senhor, que nós saiamos deste lugar tal qual entramos, ó Deus, mas fala, ó Deus, na individualidade, da necessidade de cada um de nós. Nós te rogamos em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, Pai. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário, caiam por terra em o nome de Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a Tua santa e bendita palavra, com a Tua direção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos no ano da consagração. Coloca para a gente aí o banner. 2024,
é o ano da consagração. Assim Deus, né, tem nos direcionado para essa direção. Baseado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Tessalônica, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vos santifique em tudo. Então, consagração tem a ver com santificação. É um ato de separação para Deus. E é interessante, coloca para a gente o Salmo 107, no versículo 3. O Salmo 107, versículo 3. Eu confesso que esse não é o mesmo 107,3 que eu estava pensando, não. De repente eu peguei aqui uma referência errada. É isso mesmo. Eu inverti a referência. É o 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7, ele diz que Deus, ele mostrou os seus caminhos a Moisés. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmo 25, ele fala que Deus, ele tem assim, ele nos apresenta os seus caminhos. E a palavra de Deus chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, de o caminho. Eu gostaria de falar nessa noite com a igreja sobre, juntando esses dois temas, caminho e consagração, sobre o caminho da consagração. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jacó, ele tem mais uma vez uma experiência com Deus. Gosto de chamar assim, um encontro com Deus. E disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Irmãos, este foi dos encontros que Jacó teve com Deus. Abraão, avô de Jacó, o texto bíblico fala também, a começar lá no capítulo 12, né, quando Deus chama Abraão e Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ali Abraão tem o primeiro encontro com Deus. E na história de Abraão, ele tem uma sucessão de encontros. O pai de Jacó, o filho de Abraão, Isaque, também tem ali alguns encontros com Deus. E a gente poderia falar, por exemplo, de Davi, a gente poderia falar de homens gigantes na fé. Por exemplo, Paulo, quando está a caminho para Damasco, ele tem ali um encontro, e ele chega e pergunta ele ouve uma voz, vê um clarão, fica cego, de tão resplandecente que era a luz que estava diante dele. Ele ouve uma voz, e a voz dizia para ele em língua hebraica: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele chega e pergunta: quem és tu, Senhor? E ele ouve a voz dizendo assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque Paulo estava perseguindo a igreja. Irmãos, quando a coisa está acontecendo com você, está acontecendo com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele compra a tua briga. Amém? É Ele quem sente as nossas dores. Nós somos chamados de a menina dos olhos de Deus. Ele tem você e eu como preciosos. Nós somos chamados de filhos e filhos amados. Mas
nós vemos assim na Bíblia, em todo o texto bíblico, diversos homens tendo encontros com Deus. E esse é o ponto inicial de uma vida consagrada. Você precisa ter uma experiência com Deus. E olhem bem, quando eu citei Abraão, capítulo 12 começa dizendo assim: disse Deus a Abraão. Vamos dizer que naquele momento foi a primeira vez que Abraão ouviu a voz de Deus, mas não foi a única vez. Talvez você tenha pensado assim: não, eu tive já um encontro com Deus, pastor, porque um dia eu estava vivendo assim, uma situação assim, assado, desfavorável. Deus, eu ouvi a voz de Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, e eu estou aqui, porque eu pertenço a Ele, e eu digo glórias a Deus por isso. Mas não é disso que eu estou falando, porque se você está aqui, você teve um encontro com Deus, glórias a Deus por isso, mas nós precisamos renovar isso, porque a exemplo dos patriarcas, a exemplo de Davi, a exemplo do próprio Paulo que nós acabamos de citar, o apóstolo, eles tiveram assim sucessivos encontros com Deus, e nós não podemos viver da experiência do ontem, embora a experiência do ontem seja muito boa. Irmãos, eu entreguei minha vida a Cristo Jesus no ano de 89, isso no túnel do tempo, lá vai 30, esse ano eu completo 35 anos de convertido. Agora você imagina se a minha experiência com Deus ficasse há 35 anos atrás. Eu estaria assim morrendo de fome na caminhada. Você precisa buscar continuamente experiências com Deus. Nós não podemos e não devemos, às vezes até acontece, mas nós não devemos fazer das nossas experiências doutrinas. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, talvez alguns anos, houve quase que um surto no meio evangélico do tal do dente de ouro. E é importante a gente falar isso, porque alguém teve uma experiência de ter um dente de ouro na sua boca. E, irmão, você acha impossível que isso aconteça? Olha, e ouviu-se um silêncio nos céus. Não é impossível. Agora vou transformar essa pergunta de uma forma assim muito mais objetiva. Existe algo impossível para Deus? Não. É impossível que Deus faça um dente de ouro nascer na boca de alguém? Não. Não é impossível, porque não existe impossível para Deus. Porque não existe impossível para Deus. Agora, o que não pode acontecer? É dessa experiência você querer fazer uma doutrina. Porque o José Pedro teve uma experiência com Deus, todos precisam viver aquela experiência que o José Pedro teve com Deus. Não, essa foi a experiência do José Pedro. Busque em Deus a sua experiência, amém? Abraão, Isaque, Jacó, Davi, o apóstolo Paulo e tantos outros gigantes na fé foram homens que tiveram experiências profundas. Um encontro com Deus. É disso que eu estou falando. E dentro dessa experiência, não existe limite para o que Deus pode realizar na sua vida. Irmãos, limitado é você, limitado sou eu, mas o nosso Deus não tem limites para Ele. E quando eu falo aqui, irmãos, da experiência do dente de ouro, eu não estou dizendo que aconteceu, nem tampouco que não aconteceu, que eu não estou aqui para duvidar da experiência de ninguém. Eu estou dizendo para você, pegando esse exemplo e dizer que tudo é possível quando nós buscamos a presença de Deus. O seu impossível, o meu impossível, é impossível apenas para nós, porque
o nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável. Mas nunca as nossas experiências, que estão registradas na Bíblia, sim, porque está na Bíblia, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nunca as nossas experiências podem se transformar em doutrina. Não é porque aconteceu na minha vida que tem que acontecer na sua vida, a não ser que esteja aqui contido na sua palavra. Amém? Quando estávamos no momento do louvor, nós falamos que quem já experimentou do Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Irmãos, deixa eu te explicar como é que é a interpretação dessa canção. O tabernáculo, no meio do povo de Israel, era o lugar aonde Deus se manifestava. Tabernáculo, amém? Então esse era no meio do povo de Israel. E detalhe, quando o povo de Israel estava acampado, ficavam 3 tribos do lado norte, da parte norte, 3 tribos na sul, e ficava assim, em volta, o tabernáculo ficava no centro do acampamento, ou seja, era o centro ali do povo, onde Deus se manifestava. O tabernáculo, ele tinha 3 partes, ele era dividido por 3 partes, os átrios, que era assim o quintal do tabernáculo, e tinha uma parte que era dividida em 2 outras, a parte chamada tenda da congregação. A tenda da congregação tinha 2 partes, o santo lugar, aonde os sacerdotes, iam ali oferecer o pão da proposição, já era um lugar especial, e o santo dos santos, aonde o sacerdote, uma vez por ano, ele se apresentava a Deus. O Santo dos Santos era a representação da presença total de Deus. Era onde Deus se manifestava. O Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança. A tampa da arca se chamava o propiciatório. E ali, sobre a tampa da arca, onde existia a figura dos querubins, Deus se manifestava numa coluna de fogo. Então, era desse jeito. Então, quando a canção fala, quem já pisou ali no Santo dos Santos, é mais ou menos dizendo o seguinte, quem já viveu a intensidade da presença de Deus, não quer outra coisa na vida. Irmãos, quem tem uma experiência com Deus, e eu não sei você, mas eu vou dizer, quando eu olho para trás, eu olho para o ano de 1980, 800 não, irmão, calma aí, não tão antigo assim, mas 1989, quando eu tive um encontro com Deus, eu olho para a minha história antes de Cristo, eu não gosto daquele Carlos que eu vejo antes de Cristo, porque era um homem, um jovem, perdido, sem Cristo e sem salvação, e eu sei da onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. Irmãos, Deus, Ele é uma fonte que não tem limites. Ele é uma fonte inesgotável. E você pode ter, assim, experiências. Eu não digo que, se você está, assim, numa leitura bíblica, você acaba pensando o seguinte, poxa, Deus se manifestava a Abraão todo dia. Não, não era assim. Deus se manifestava a Isaac, Jacó, todo dia. Não, não era não. É porque a gente pega numa lida, a gente vê a vida de uma pessoa por inteiro. Mas não era todo dia. Mas acontecia. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele quer se manifestar. Ele quer que você tenha experiências reais e contínuas com Ele. E mais do que isso, Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é um Deus pessoal, é um Deus relacional. Nós precisamos nutrir um relacionamento diário com Ele, embora possam ter momentos como estes que eu estou falando, onde nós estamos assim, numa sintonia tão profunda, sentindo a presença dEle tão intensamente,
que nós nos sentimos no Santo dos Santos. Nós nos sentimos num encontro verdadeiro e genuíno com Deus. Nós nos sentimos assim, agraciados pela manifestação poderosa da presença de Deus nas nossas vidas. Então isso pode acontecer e deve acontecer comigo e com você. Eu e você precisamos nutrir no nosso coração esse desejo de termos assim um encontro com Deus, experiências com Deus. Irmãos, um encontro com Deus vai ser uma experiência tão marcante na sua vida, que vai ser um norte para você no dia da adversidade. Olha o que a palavra diz aqui. Na vida de Jacó, ele ouve novamente a voz de Deus. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Existe aqui um direcionamento de Deus para a vida de Jacó e toda a sua família. Habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Irmãos, se eu não estou enganado, foi a primeira vez que Jacó teve um encontro com Deus. Não aqui no capítulo 35, mas ele está se reportando ali ao encontro que ele tem, se eu não estou enganado, no capítulo 27 de Gênesis, quando ele está fugindo da presença de Esaú, ele está no caminho para Arã, e ali ele deita ali num lugar, coloca uma pedra como travesseiro, e quando ele dorme, ele sonha e ele sente assim de forma intensa a presença de Deus. Ele vê uma escada com anjos subindo e descendo da terra para o céu, e ele entende que aquele não é outro lugar, senão a casa de Deus. E ele coloca ali o nome daquele lugar, Betel, Cidade Luz. Então, essa primeira experiência que Jacó teve ficou sendo para ele como um referencial. E ele diz aqui no início, no capítulo 35, versículo 1: ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Quando você e eu, nós temos um encontro com Deus, durante toda a nossa existência, esse encontro torna-se um referencial para as nossas vidas. Esse encontro torna-se um referencial para a nossa existência. Irmãos, quem não tem uma experiência de um encontro com Deus, pode navegar muito na fé. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus, no seu ministério terreno, ele encontrou um grupo de judeus que eram totalmente afastados da presença de Deus. Esse grupo de judeus chamava-se fariseus. Eles tinham o conhecimento da lei, da palavra. Eles tinham, como Jesus Cristo dizia, a chave dos céus. Eles tinham, assim, um avantajado entendimento sobre as questões do reino, mas eles não tinham uma experiência com o eterno. Entenderam, irmãos? Porque o conhecimento, sem que você tenha uma experiência real com Deus, aonde o Espírito Santo fale ao teu coração, ele é algo vazio, ele é algo oco. Conheço homens, pessoas, que têm assim um conhecimento bíblico bem melhor do que o meu, mas são pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. E o conhecimento que eles têm são só para os afastarem da presença de Deus, porque eles não se movem por fé. Têm conhecimento, mas não têm uma experiência que possa
instruí-los naquilo que eles têm de conhecimento. Então, o conhecimento que eles têm serve apenas para a sua própria perdição, porque eles aplicam aquilo que eles têm como conhecimento para se afastarem cada vez mais de Deus. Uma experiência com Deus, um encontro com Deus, quem prova de pisar no Santo dos Santos, não tem vontade de estar em outro lugar que não na presença de Deus. Você vai, você sente o mover do Espírito Santo de Deus, você busca aquela presença, porque a vida começa a não ter mais sentido sem aquele mover do Espírito Santo de Deus na sua vida. Um encontro com Deus faz toda a diferença na nossa existência. Um encontro com Deus traz vida de Deus em nós. A vida que Cristo oferece é a vida do próprio Deus em você, em mim. Em nós, igreja de Cristo, o Espírito Santo de Deus, à medida que nós o buscamos, à medida que nós obedecemos, à medida que nós nos inclinamos para Ele, Ele vai moldando o nosso ser e vai formando Cristo em nós. Irmãos, a vida em abundância vai se formando na sua vida, na minha vida. Vai, ele diz a Jacó, ergue um altar em Betel, ao Deus que te apareceu ali, quando tu fugias da presença de teu irmão Esaú. Já existia na vida de Jacó uma experiência, um encontro com Deus. Irmãos, ter conhecimento de Deus, eu e você, podemos ter conhecimento de Deus, mas assim como os escribas e os fariseus tinham muito conhecimento de Deus, e eles estavam perdidos dentro da casa de Deus, conhecimento de Deus sem ter uma experiência com o eterno, pode fazer com que nós estejamos perdidos dentro da casa de Deus. Misericórdia, irmãos. E eu quero confessar a vocês que durante muito tempo na minha vida, eu me senti assim, dentro da casa de Deus, mas por não buscar assim a vontade de Deus, assim, me sentia perdido dentro da casa de Deus, sem direção. Mas a palavra de Deus diz assim, o povo de Israel está lá, penando no Egito. E Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, vai e diz ao meu povo, que eu os encontrei. Deus te encontrou, irmãos. Foi Deus quem te encontrou. Foi Deus quem nos encontrou e com mão poderosa nos tirou do império das trevas e nos resgatou para o reino do seu Filho amado. Foi Ele quem nos tirou de lá, nos trouxe da morte para a vida. Aqui Deus encontra Jacó. E, irmãos, todo o encontro que nós temos com Deus, uma experiência com Deus, nos leva para o segundo ponto do caminho de consagração. Todo encontro que nós temos com Deus requer de nós um passo de fé. Quando Deus encontrou Abraão, Ele fala assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Irmãos, deixar a terra que você está e a parentela exige um passo de fé. Às vezes, eu não sei você qual foi a sua experiência, mas quando eu me converti, eu ainda era solteiro,
E na casa dos meus pais, ninguém era crente. Ninguém. Mas o Senhor foi misericordioso. E sai da tua terra e da tua parentela, existe um mover de fé. Aqui, olha o que Deus pede para Jacó. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lança fora os deuses estranhos que há nos vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó ouviu a voz de Deus e falou assim, Deus falou assim, olha, vai lá em Betel e ali me ergue um altar. Jacó entendeu e obedeceu. E ele chega para o povo que estava acompanhando ele e fala assim, olha só, Deus mandou a gente se apresentar a ele em Betel, mas do jeito que nós estamos, não é possível nós nos apresentarmos a ele. Irmãos, quando Deus nos chama, Ele sempre vai requerer de nós um passo na direção da santidade, porque Deus é santo. Isaías, ele tem a visão da presença de Deus, da glória de Deus, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Ele narra essa experiência, e ele olha, e ele percebe que aqueles que estão ali na presença de Deus estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, na presença de Deus, as minhas mazelas, as minhas iniquidades, os meus pecados, eles têm que estar assim extirpados, porque Deus é um Deus santo, e eu preciso ser santo. Deus é um Deus santo, e você precisa ser santo, e para que nós entremos neste caminho de santidade, exige-se um mover de fé. A palavra de Deus diz assim: o meu justo, irmão, ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém sobre a face desta terra é justo em si mesmo. Se nós podemos ser chamados de justos, é porque foi derramado sobre as nossas vidas o sangue do Cordeiro. Você pode dar um glória a Deus? Você e eu, nós só podemos ser olhados como justos, não pela nossa justiça, mas porque Ele, Jesus Cristo, se fez justiça por nós. E quando Deus olha para a sua vida e para a minha vida, através da lente chamada Jesus Cristo, Ele vê homens e mulheres justificados, justos, na nossa obra, no nosso mérito, não, no mérito de Cristo Jesus, na obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, sem santidade, ninguém verá a Deus, porque Ele é santo. Importa que eu também busque esta santidade. Você e eu, nós já não temos mais nada a ver com o mundo. Ser santo é ser separado. A palavra santo quer dizer separado. Se eu pego esse microfone e eu consagro ele, eu o santifico, é porque esse aparelho, esse instrumento, ele só vai ser utilizado para as coisas do reino de Deus. Glórias a Deus. Esse mesmo princípio pode ser aplicado à tua vida. Você e eu, nós precisamos ter uma vida íntegra na presença de Deus. O que é uma vida íntegra? Quando a gente lê lá na palavra de Deus, no livro de Jó, pelo menos eu não lembro de ter lido em outro texto, Deus tecendo elogios a um ser humano.
mas o texto bíblico diz ali: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 4 qualidades assim que nós devemos buscar na nossa caminhada. Mas no que diz respeito a essa primeira qualidade, integridade, diz respeito ao seguinte, que você e eu, nós fomos chamados para ser santo, e nós devemos ser santos, independente de onde nós estivermos, seja no meio da nossa parentela, Deus vai requerer de nós santidade. Ou seja, você é de Deus, e você foi separado por Deus para estar ali no meio da tua parentela, seja no seu núcleo familiar, seja no meio da vizinhança, seja no seu local de trabalho, aonde quer que pisar a planta do teu pé, é para que você ande em santidade aonde você esteja. Não dá, irmãos, para eu ser uma coisa aqui na igreja e lá fora no trabalho ter uma outra conduta, na vizinhança ter uma outra conduta. Por quê? Porque isso é ter uma vida dividida. Eu sou uma coisa aqui, e quando eu coloco o pé para fora do portão da igreja, eu sou outra. Eu tenho um linguajar aqui na igreja, mas quando eu estou no meu local de trabalho, eu tenho outro linguajar. Eu tenho uma forma de me conduzir aqui na igreja, mas quando eu estou fora daqui dos portões da igreja, eu posso agir com desonestidade, eu posso agir de qualquer forma. Não, irmãos, integridade é quando nós somos separados por Deus para sermos santos, uma vida com Deus, aonde quer que nós estejamos, amém? Aonde quer que você esteja, você é filho de Deus, justificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, você é santo, e o mundo vai cobrar isso de você. Porque se você já falou para alguém assim, olha, eu sou crente, e no meio de uma situação mais dificultosa, você se aborreceu e soltou um palavrão, eles vão ser os primeiros a cobrar. Fala assim, mas tu não é crente? O que você está falando isso? É isso, irmão. É desse jeito. É mais ou menos quando Pedro estava lá, no quintal do sumo sacerdote, e estava ali se aquecendo na fogueira, Jesus sendo maltratado ali, alguém chega para Pedro e fala assim, ó, tu és um deles, e Pedro começa a negar, não, você não sabe o que você está falando, não é nada disso. É mais ou menos isso, quando nós tivemos a nossa experiência com Deus, e não andamos por fé, nós vamos nos afastando daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E, irmãos, existem exemplos na palavra de Deus de homens que foram chamados para andar na presença de Deus, que tinham tudo para emplacar, para fazer, para ser grandiosos na presença de Deus, mas que não andaram por fé e naufragaram na fé, porque olharam para o mundo. Você e eu, nós fomos chamados por Deus para caminharmos pela fé. É por fé, irmãos. Fé naquele que nos chamou, de fé em fé e de glória em glória. O meu justo viverá pela fé. É fé, irmãos. Então, o caminho da consagração, eu passo por esse momento de ter uma experiência. Falando em experiência, eu quero voltar aqui, nesse primeiro ponto, para fechar isso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ao jovem pastor Timóteo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha Timóteo, eu quero que você viva a fé que foi
primeiramente manifesta em tua avó Eunice. Não lembro agora a ordem das coisas, se o nome da avó era Eunice, ou se era Lloyd, ou se o nome da avó era Lloyd, o nome da mãe era Eunice. Mas Eunice e Lloyd, vó e mãe de Timóteo. Aí ele fala assim, ó, se manifestou primeiramente na tua avó, depois na tua mãe. E aí ele fala assim, e agora se manifesta em você. Existe uma necessidade da nossa fé, ela transpor gerações. E isso só vai acontecer com o teu filho, quando você estiver orando para que ele tenha uma experiência com Deus. O teu filho precisa ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque eu e você, talvez já tenhamos tido as nossas experiências. Talvez você possa falar assim, não, como eu ouvi um pastor falar uma vez, eu não sirvo mais para ser do mundo não, nem sei como é que é isso. Eu estou com Deus, eu assim, já, as coisas do reino, não tenho assim jeito para ser mais do mundo, porque talvez você esteja nessa mesma vibe. Mas os nossos filhos, eles precisam ter a experiência deles com Deus. Você precisa ensinar os seus filhos, quando eles tiverem uma questão, eles estiverem querendo, por exemplo, muito uma coisa, você fala assim, olha, você não é de Jesus Cristo? Então ora, coloca isso aí em oração, porque se Deus for do agrado dele, e você tenha isso, ele vai te abençoar. Quando alguém tiver na família enfermo, você tem que chamar essa criança para chegar assim, olha, vamos orar pelo papai, vamos orar pela mamãe, vamos orar pelo irmão, porque ele precisa ter essa experiência de fé com Deus. Irmãos, muitas vezes, nas nossas casas, os nossos filhos estão se afastando da presença de Deus, muito por culpa nossa, porque nós não estamos permitindo que eles tenham essas experiências de fé. Nós precisamos instigar para que eles busquem a Deus. Amém? Experiências com Deus, os nossos filhos precisam ter. Voltamos ao segundo ponto e já finalizo para a gente passar para o terceiro e último ponto. Então, fé é o segundo ponto desse caminho da consagração. Eu e você precisamos ser homens de fé. Deus vai requerer de você essa atitude de santidade. Você não foi chamado por Cristo, eu não fui chamado por Cristo para andar naquilo que o mundo está fazendo, para fazer aquilo que o mundo está se envolvendo. Não! Nós fomos chamados para estarmos separados. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Vou falar de novo. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é muito bom, isso é assim algo alvissareiro, isso é de muita alegria, isso é uma boa nova. Nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós não temos mais nada a ver com o mundo. Deus nos resgatou e nós vamos morar nos céus, irmãos. Nós vamos estar na eternidade na presença dele. E você não foi chamado para ter essa honra, essa glória, para andar mais nos seus conceitos. Não é mais segundo aquilo que você acha que é bom, não é mais segundo aquilo que você pensa que é legal para a sua vida, não, é segundo os padrões dele. E esses padrões estão na sua palavra. Primeiro, uma experiência com Deus, um encontro com Deus. Segundo, um mover de fé. Nós fomos chamados para ser homens e mulheres de fé. Terceiro e último ponto. Ele diz aqui: levantemo-nos, versículo 3, e subamos a Betel,
Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Irmãos, esse mover de fé vai te conduzir a você se separar de tudo aquilo que não tem a ver com Deus, de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, de tudo aquilo que tem potencialmente condições de te afastar daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, nesse ponto que Ele nos chama para sermos homens e mulheres de fé, ou nós avançamos e nos separamos para Deus, e presta atenção, irmãos, Deus está falando isso, e Ele vai bater isso durante todo o ano de 2024, você e eu, nós precisamos nos separar para Deus, nos consagrar para Ele. Ou nós nos consagramos, ou nós voltamos para onde nós estávamos. Ou nós simplesmente abandonamos. Aconteceu, por exemplo, com Saul. Saul foi separado por Deus para ser rei em Israel. Mas Saul começou a prestar atenção nas coisas do mundo, no reino, e esqueceu de Deus. Quando ele se afasta daquilo que era vontade de Deus, Samuel o repreende. E sabe qual é a palavra que ele diz para Samuel? Ele fala assim: honra-me com a tua presença, clama ao teu Deus. Não era o Deus de Saul, não, era o Deus de Samuel, de tão afastado que ele estava da presença de Deus. E você acha que o Espírito Santo de Deus não estava sobre a vida de Saul? Inicialmente estava, mas tanto Saul, quanto eu, quanto você, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Tessalonicenses, ele nos dá uma orientação: não extingais o Espírito, mesmo depois daquele dia onde você entregou a sua vida a Cristo Jesus, onde eu entreguei. Se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não entrarmos no ponto aonde Ele quer, de consagração, de santificação, de ouvir a voz de Deus, de estar separado do mundo, pode ser que nós andemos tão afastados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: não extingais o Espírito Santo de Deus. É possível que eu e você andemos tão afastados daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, que é como se nós nunca tenhamos tido uma experiência com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É uma verdadeira extinção. Mas Josué, ele chama o povo num dado momento da sua caminhada. O texto bíblico, Josué 24, diz assim: ele já era avançado em idade. Ele fala assim: olha, vocês já viram, né, a história do povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, vocês, os vossos pais saíram do Egito com sinais e prodígios. E aí ele fala assim: olha, mas antes desse povo que saiu do Egito, teve ali Terá, pai de Abraão, que viveu além do Eufrates. Aí ele fala assim: vocês precisam escolher hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses que serviram vossos pais além do Eufrates, e estava dizendo do pai de Abraão, Terá, e ele fala assim: ou aos deuses da terra que vocês estão, os cananeus. E Josué toma uma posição ali diante do povo. Ele fala assim: olha, porém, independente da posição que vocês tomarem, ele fala assim: olha, tomei uma posição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Talvez essa seja a posição que Deus quer que nós tomemos nesta noite, irmão. Nós precisamos entrar neste lugar de consagração e romper com tudo. Uma experiência com Deus você já teve. Não que você não vá ter outras, busque essas experiências, porque isso edifica a nossa fé. Uma postura de fé você já teve. E Deus vai requerer outras posturas de fé na sua caminhada, na minha caminhada. Mas Ele está nos chamando hoje para um caminho, aonde Ele vai se manifestar na sua vida. Porque toda vez que Deus chama o povo para uma consagração, para um momento de santificação, existe um mover sobrenatural de Deus no meio do povo. Aconteceu isso no Monte Sinai. Aconteceu isso aqui no meio da família de Jacó. Olha o que o texto diz. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Versículo 5. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Esse texto que nós estamos lendo foi uma direção que Deus deu a Jacó, quando Simeão e Levi acabaram com todos os homens da cidade de Siquém. E o receio que veio no coração de Jacó foi o seguinte: agora o povo da terra vai se levantar contra nós, e toda a minha família vai ser dizimada. E o que Deus tinha prometido, o que vai ser? Deus se levanta e intervém, e pede que eles se santifiquem. Irmãos, e Deus interveio aqui no meio do povo. Deus manifestou-se no meio do povo, e Ele manifestou-se e trouxe terror. O terror de Deus veio sobre todas aquelas nações circunvizinhas, e eles não perseguiram Israel, a família de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Resultado: e edificou um altar, e ao altar chamou El Betel, porque Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Deus agiu de forma sobrenatural. O que era o natural para aquele momento? Os povos da terra verem o que aconteceu com aquela cidadezinha e acabarem com toda a família de Jacó. Mas Deus fez uma intervenção sobrenatural. Irmãos, toda vez que Deus pede santificação do seu povo, Ele quer agir de forma sobrenatural no meio do povo. E eu fico pensando o que Deus quer da Igreja Batista no Jardim Magarça, quando Ele pede para 2024 ser o ano da consagração, o ano da santificação. Santificai-vos em tudo, espírito, alma e corpo. Deus quer realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas algo sobrenatural, algo que somente Ele pode fazer, que você com a sua inteligência, você com a sua força, nós com o nosso braço não conseguiríamos fazer. Vai ser algo sobrenatural, que nós vamos ver e vamos perceber o agir de Deus, que aqueles que estão à nossa volta vão ver e vão dizer assim: olha, eles sozinhos não poderiam fazer isso, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer. Você crê nisso? Então fica de pé. Deus vai fazer. Deus já está fazendo.
Ele não nos chamou, irmãos, para nos consagrarmos à toa. Ele quer mover-se no meio do seu povo de uma forma sobrenatural. Você e eu, nós vamos perceber, mas não apenas você e eu, aqueles que estão à nossa volta vão ver algo que só Deus poderia fazer neste lugar. Mas nós precisamos alcançar esse ponto que Ele quer que nós estejamos, de consagração. Uma experiência com Deus, um mover sobrenatural de fé, é o caminho que nos faz chegar até a consagração, a santificação. E eu e você fomos chamados por Deus para viver isso. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos adorar a Deus.